Olá, amigos e amigas, uma boa noite. São exatamente 19 horas e 30 minutos, na verdade, 31 minutos. Nós estamos conversando uma hora do café especial para conversar um pouquinho com vocês sobre alguns temas ou duas palavras que estão tanto sendo conversada com as pessoas, está tendo tantas organizações, tantas pessoas falando. E eu, depois de conversar com várias pessoas, eu resolvi fazer essa hora do café especial para trazer para vocês algumas considerações, gravar e deixar gravado para quem está assistindo e quem vai assistir depois, poder entender um pouquinho e a gente começar a conversar a respeito do que está acontecendo nas organizações. E quando eu falo de organizações, eu falo de organizações de uma forma geral. Tá? Para quem não me conhece, meu nome é Armando, sou consultor, mentor, palestrante, professor, e eu estou aqui conversando com vocês sobre o seguinte tema: medo e ódio nas organizações. Então, volto a falar, quando a gente fala de organizações, falamos aí de qualquer tipo de organização, qualquer um, né? Esteja fins lucrativos ou não, associações, família também é uma organização, trazendo algumas situações que podem ser interessantes para serem discutidas. E tudo começa, para mim, num determinado momento em que eu li uma mensagem que era uma mensagem de um rapaz que estava promovendo um livro. Eu até escrevi um texto depois, vocês podem procurar no YouTube e também na minha página no LinkedIn, eu deixo nos comentários, tá, os textos que eu formulei, né, que eu elaborei, falando justamente disso. E o texto, basicamente, era o seguinte: ele estava fazendo uma promoção, fazendo uma propaganda de um livro que ele fazia, que estava vendendo, que ele fazia parte desse livro, em que a frase era a seguinte: que você pode ser ético, você pode ser bom no que você faz, você pode ser colaborativo, pode tudo, mas tem que lembrar de uma coisa: sempre vai existir alguém que vai te odiar no trabalho. E solicitando depois, dizendo: então deixa no lado, foca em você, esquece das coisas e foca em você e trata da sua vida. Eu ia começar, aquilo me assustou um pouco, porque quando a gente fala de ódio, e junto com a palavra sempre, significa que a gente está fazendo a naturalização ou a naturalização do ódio dentro das organizações. O que me deixou espantado, que, no meu modo de entender, o ódio deve ser alguma coisa corriqueira, não, deve ser uma coisa pontual, trabalhar com isso. Ele é inevitável em muitas situações, mas ele pode ser colocado. E aí eu falei, bom, eu escrevi um texto a respeito disso, mas comecei a conversar com algumas pessoas dos mais diferentes níveis, desde diretores, empresários, empreendedores, funcionários comuns, colaboradores sem nenhum vínculo com nenhum cargo dentro da organização, pessoas que não tinham liderança nenhuma. E comecei a sentir que muita gente tem reclamado disso, conversado a respeito disso. Mas o que é mais importante não é só a questão do ódio, mas como as pessoas confundem essa questão de ódio com antipatia, com conflitos, com destruição, com destruir o outro. E aí, então, eu resolvi fazer esta apresentação e trazer para vocês algumas perguntas e, além das perguntas, dar algumas dicas que poderão ser comuns naquilo lá, ah, naquilo que está acontecendo na sua organização, na família e tudo. Algumas vezes, até por uma questão política, as políticas partidárias, cria-se dois blocos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Há uma polarização entre dois extremos, muita gente conversando a respeito disso, e acaba saindo algumas situações que mexem com as pessoas. O odiar é uma palavra pesada. Não gostar das pessoas, tudo bem. Então, se eu
me permitam apresentar um, todo um trabalho que eu fiz para trazer justamente essas questões de como a gente vai poder fazer isso. Então, vou colocar aqui um- um- e trabalhar com algumas coisas e gostaria que vocês, se tiverem alguma orientação, se tiverem ao longo do tempo, aquelas pessoas que não estão assistindo agora, tiverem perguntas, mandem as perguntas, comuniquem isso para as pessoas, tragam essas questões para que a gente possa entender melhor, para que você possa entender, compartilhar essa tua. Então, a primeira questão que foi falada é que o ódio é algo que é inevitável, mas ele deve ser pontual, deve ser em umas situações extremas. Até porque, se vocês me permitem, quando a gente fala de ódio, a gente fala de destruir. E algumas situações em que eu não gosto da pessoa, eu recebo essa questão de sempre terá alguém te odiando, traz duas questões que vão junto com ela. A primeira, que é a questão da vigilância que você tem que ter, porque você vai ter que estar o tempo todo vigilante, porque quem será a pessoa que vai, ou quem serão as pessoas que vão me odiar? E quando a gente tem isso, o ódio é destrutivo e causa medo. Então, eu vi em algumas situações, algumas pessoas disseram para mim assim: eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de falar aquilo que eu penso, eu tenho medo de propor alguma coisa, porque pode ser que tenha alguém com inveja de mim que vai começar a me odiar, que eu não sei quem é. E, de repente, também surge um ponto de quem será ou quais serão as pessoas que trarão para mim alguma crítica e eu vou ter que entender que aquilo é alguém que está me odiando ou é uma crítica sobre o meu trabalho ou sobre as minhas ideias. E a gente tem que pensar uma coisa interessante, muito interessante, que é a seguinte: nós somos diferentes, cada um de nós. Nós temos objetivos diferentes, temos crenças diferentes, valores diferentes, ideias diferentes, toda a nossa história. E podemos ter objetivos conflitantes. Podemos ter antipatia, não gostar de algumas pessoas e gostar de outras. Mas isso não significa em nenhum momento que é ódio. Por quê? Porque o que se propõe é que diariamente a gente vai encontrar com algumas pessoas e vai construir alguma coisa. Tá? E aí, se a gente levar para o campo da política partidária, a política que existe no nosso hoje, a democracia é feita por muitas divergências por todos os lados, ela tem diversidade. A democracia existe pela diversidade, a minha capacidade de trabalhar com isso, colaborar, fazer com que as pessoas consigam entender melhor como é que eu trabalho, como é que eu me comunico e tudo. Então, o primeiro ponto a ser tocado, que a gente tem que entender, é que existem algumas coisas que nós temos que trabalhar e dizer assim para as pessoas: puxa vida, o que é que nós temos que fazer? O primeiro ponto é, individualmente, sendo líder ou não normalizar o ódio no trabalho. Existe conflito, muitos, e isso vai sempre existir. E isso é uma fonte de ideias novas. Mas a desumanização não precisa existir. O segundo ponto, confiança, que é alguma coisa que a gente não precisa confiar, ela se constrói. E aí a frase que eu gosto muito, que eu não sei onde fui, mas eu procurei na internet, é que o ódio não é inevitável, é uma escolha cultural.
O ódio existe, ele não é inevitável, mas é uma escolha cultural. Nós podemos escolher não odiar. Discórdia é diferente de ódio. E o respeito, o diálogo são o que sustenta uma equipe, o que sustenta uma família, o que sustenta uma organização. E essa talvez seja uma das questões que a gente tem que estar o tempo todo mostrando para as pessoas e dizendo como que eu estou construindo esse processo. Como é que eu posso fazer para melhorar ainda mais o meu sistema? Então, as dicas são: primeiro, passar credibilidade nas ações das pessoas. E aí não é simplesmente o líder, não é o gestor, não é o cara, não é o sujeito, a mulher ou o homem que tem um cargo, mas uma pessoa que é capaz de liderar através das suas ações. Trabalhar suportando as ideias, mesmo que elas sejam conflitantes, né? Dar transparência às questões que estão lá, fazer com que as pessoas se comuniquem bem. Um tripé muito simples, suportar as pessoas, dizer para elas: olha, você tem direito de pensar diferente, mas não precisa odiar ninguém. Você tem direito a ter conflito. É e suportar isto dentro de uma organização, quer seja uma organização com fins lucrativos no trabalho, pode ser a sua família. Aliás, é uma coisa interessante que eu recebi algumas respostas muito interessantes de uma pessoa que me disse que a família dela está dividida. E algumas pessoas que há muito tempo já vinham se conversando, não tinham uma amizade fantástica, mas já passaram a se odiar porque estão nos dois extremos. Umas estão na extrema direita e outras na extrema esquerda. E o que está acontecendo? Essas pessoas agora passaram a se odiar, não conversam mais, não participam mais das coisas. E eu falei, mas você não gostava dela? Ela falou, não, eu não tinha amor por algumas delas, mas era muito bom quando toda a família encontrava. Agora já não existe mais, porque saem brigas incríveis. E essa é uma questão importante, que a liderança serve para a gente servir as pessoas. E mesmo quando você se diz, olha, eu não sou um gestor, eu não sou líder, mas sendo líder, dentro desse processo, você pode fazer alguma coisa também para trazer para as pessoas alguma coisa melhor. E as dicas, então, para você que é líder, é respeito, sendo muito mais importante do que o ódio e do que a desconfiança. A gente constrói hoje no amanhã. E aí, esses slides, depois que escrevi tudo, eu joguei os slides, joguei as ideias para a inteligência artificial e surgiu, então, esses slides, vários slides, dentre eles eu escolhi isso. E ali no fundo, escolhas de hoje constroem o amanhã. Então, se a gente escolher o respeito, se escolher o diálogo, se escolher a vontade de trabalhar, não significa que a gente vai gostar das pessoas, com todas as pessoas. Isso é ingenuidade. Gostar de todo mundo é ingenuidade. Mas respeitar as pessoas, confiar nos objetivos, porque vamos traçar objetivos comuns, e isso que é importante dentro de uma organização. Dentro de uma família, tem objetivos comuns. Eu vou gostar de todo mundo, amar todo mundo com muita coisa? Talvez não. Mas não preciso odiar as pessoas. Não. E é interessante, trazendo para nosso tema nas organizações, me permitam, eu vou ler para vocês algumas coisas que eu ouvi de uma moça que faz parte, que ela me disse o seguinte, isso inclusive está no texto que eu escrevi, que está à disposição no LinkedIn, que é o seguinte: buscar humilhar as pessoas, excluir pessoas, deslegitimar ou causar dano, assédio repetido, bullying,
boicotes internos, difamação deliberada e tentativas de isolamento não são apenas conflitos, são manifestações de ódio. Isso não fui eu que disse, isso eu ouvi de uma psicóloga, gestora de uma área de RH de uma grande empresa, que falou: Eu acho que não é importante eu dizer o meu nome, o importante é dizer isso que está acontecendo. Isso não é conflito. Isso não é conflito apenas. Isso é uma manifestação de ódio. Quando a gente tenta humilhar as pessoas, eliminar a outra pessoa de uma forma ou de outra, fazer com que aquela pessoa não tenha importância dentro da organização por simples vontade de destruí-la. E essa destruição não precisa ser apenas tão somente a morte, como algumas pessoas dizem, mas é aquela forma de mostrar que ela não serve para nada ou qualquer coisa. O bullying, a humilhação, o isolamento, a difamação, a fofoca. E hoje em dia, muito fake news como existem, e dentro das organizações isso acontece. Muito bem. Aí vocês vão provavelmente me perguntar: tá bom, Armando, e o que que a gente pode fazer? Qual que é a alternativa que nós temos? Quais são os pontos que a gente pode trabalhar com mais clareza? O primeiro é o construir. A primeira ideia é um processo de construção. Não há dúvida nenhuma que nenhuma organização vive com uma maneira maravilhosa sem construção. E construir significa que muitas vezes eu tenho que deixar de lado algumas coisas, eu tenho que perder algumas coisas, porque vai existir uma inovação, uma criação, e a gente sempre perde alguma coisa para construir algo melhor, para elaborar situações positivas. Aí vem as famosas dicas para os gestores. Esse material vai ficar todo à disposição de vocês. Líder, pessoa, defina claramente quais são os comportamentos que são inaceitáveis e falar sobre as suas consequências. Segundo ponto, criar canais seguros, imparciais e confiáveis para relatos e entender como se faz uma mediação. Serem mediadores. Terceiro ponto, investir em comunicação, feedback e a resolução construtiva de conflitos. Em outras palavras, conflitos existem, mas a gestão desses conflitos pode ser construtivas, ou seja, podem ser melhoradas, pode-se tirar coisas comuns. Que mais? Diferenciar as críticas construtivas de ataques destrutivos. Ou seja, vamos dar uma... Isso está sendo muito comum e já aconteceu comigo, deve ter acontecido com vocês. Eu estava num debate, num grupo social, tá, no LinkedIn. Nesse debate, alguém fez uma afirmação e eu, olhando aquela afirmação, puxa vida, da onde você tirou esses dados, esses números e como concluiu, né? Qual é a sua fonte para você afirmar tal coisa? Acreditem, imediatamente eu fui xingado de tudo quanto é nomes, porque eu era canalha, porque eu era esquerdista, porque eu era comunista, porque eu era nunciolista, qualquer coisa. Essa pessoa me colocou, começou a me criticar pessoalmente para destruir, não a mim, mas o que eu estava comentando, pelo simples fato de que eu pedi dados, números e fatos. Como é que ele chegou naquelas conclusões? E é interessante que, ah, desde o começo, ele atacava as pessoas que ousassem dizer alguma coisa contrária ao que ela dizia. Como é que você é um idiota, me chamou de idiota, porque eu tinha que pensar como ele, porque era óbvio que aquilo estava existindo. E eu falei, bom, mas para mim está sendo óbvio. E aí existe o conflito.
Aí chegou alguém que disse para mim, Armando, ele é antipático mesmo. Eu falei, bom, mas antipatia não é sinônimo de ódio. Ser antipático ou ter antipatia por alguém não é sinônimo de ódio. E nem toda crítica é inimizade. Às vezes eu já fui criticado por algumas pessoas que eu até agradeci, embora nunca tive amizade com aquelas pessoas ou com aquilo que eu recebi. Nem toda competição, que era o que ele estava achando que eu estava fazendo no debate, exige destruição. São 5 dicas muito interessantes para você fazer e que são simples de conversar, de dialogar, o que hoje nós estamos precisando, né? Então, ah, se você pertence a alguma organização, e acredito que sim, porque nós pertencemos sempre à organização, tem esses 5 itens como coisas básicas para fazer. Eu não acredito que será muito simples, porque as pessoas estão hoje muito carregadas, muito cheias de coisas. Se eu estou de um lado e você está do outro, temos pessoas pensando de forma diferente, de repente é muito mais fácil escorregar para o ódio, né, e não normalizá-lo. O conflito vai existir, vamos ter pensamentos diferentes, ainda bem. E se nós fizermos uma análise de como nós evoluímos desde os tempos que o homem começou, o homem, como nós somos até hoje, né? Teve muitos conflitos, hoje já melhoramos muito, temos muita coisa a aprender e temos hoje uma situação bem mais fácil de entender. Aí, me permitam trazer, para terminar o nosso bate-papo, que tudo que eu peguei aqui foi da internet e pesquisando dicas de pessoas, filósofos, políticos, psicólogos, pessoas comuns, né, trazendo essas ideias para que a gente possa sobreviver. E a gente pode aplicar esse manual de sobrevivência não só nos debates políticos, mas no nosso dia a dia. Tá? Mas eu trouxe aqui porque, ao que tudo indica, nos próximos meses nós vamos ter uma um problema sério, acredito eu. Muitas pessoas da minha rede de contatos, da área de RH, muitos empresários que eu conversei, e aí não tem uma base, por favor, não entendam que eu fiz uma pesquisa com base estatística. Não. Eu fui só conversando com algumas pessoas dos meus contatos. Não representa isso. Eu acho que cada um agora poderia, inclusive, fazer uma pesquisa mais ampla. A única coisa que se tem é que nós estamos efetivamente numa situação de polarização muito forte. Muito bem. Então, a ideia todas essas frases, todas essas dicas foram tiradas da internet, não são minhas, né? E a única coisa que eu fiz foi depois pedir para a inteligência artificial criar uma tabela, né? Criar uma imagem para poder dizer. Então, uma das coisas que a gente está lá, se você vai participar de um bate-papo na internet, participar de um debate político, trocar ideias com alguém a respeito do que vai acontecer, primeira coisa, leia 2 vezes e escreva uma delas. Nossa, que legal. E eu já testei isso, eu fiquei com muita raiva de uma determinada situação em que eu estava extremamente com raiva daquilo que eu estava lendo, não era aquilo que eu pensava. E eu escrevi, mas de uma maneira muito agressiva, eu ia agredir a pessoa, e de uma forma muito irônica. Depois eu escrevi de novo, olhei para as duas e falei, não, não, eu vou escrever de novo elegantemente, com respeito, trazendo informações e dizendo o que eu penso, o que eu sinto, baseado naquilo que eu tenho. E muitas vezes eu não sabia daquilo, eu não tinha. Me manda as suas fontes, me diga como você chegou a essa conclusão, porque eu não estou conseguindo chegar. E respeitar as pessoas, né? Segundo, ataque a ideia e nunca a pessoa.
Nossa, simples assim. Ataque a ideia. A ideia é sim, mas não ataque a pessoa. Muitas vezes está lá. Porque o que às vezes acontece é se você atacar a pessoa, você perde todo o sentido da conversa. E aí sim podem surgir situações de ódio. Por que que essa pessoa está me ofendendo, brigando comigo, se eu simplesmente dei a minha opinião, a minha ideia? Se precisar xingar para convencer, provavelmente você ficou sem argumentos. Uau, tirado de uma pessoa da internet. Se você precisa xingar, provavelmente você perdeu. Porque não preciso xingar, eu estou sem, não tenho mais argumentos. Nem todo mundo que pensa diferente é inimigo. Eu tenho vários amigos, muitos deles, felizmente. E tenho amigos que pensam diferente de mim, que são, inclusive, de uma outra área, atuam de uma outra forma. E são amigos, e não tenho amizade. Assim como às vezes, eu tenho algumas outras pessoas que eu conheço, que são pessoas muito legais, mas que não têm amizade, mas não são inimigos, eu não tenho inimizade. Se os fatos atrapalham sua opinião, mude a opinião, não os fatos. Isso é simples. Os fatos estão atrapalhando a sua opinião? Mude a opinião. Os fatos estão ali, são fatos, né? Fontes confiáveis valem mais do que recebi do WhatsApp, no Zap Zap. Não, estava escrito, mas quem trouxe isso? Procure outras fontes. Vá atrás de fontes confiáveis. E aí, o que aconteceu comigo uma vez que eu trouxe para um grupo de pessoas no qual eu estava participando, e grupo de pessoas da família, eu trouxe dados, números e fatos baseados em alguma coisa. De repente, todos os fatos, números e coisas que estavam lá eram de todos contrários, eram todos comunistas, eram todos esquerdistas, então não valia. Desde a ONU até o Trump e a igreja, tudo. Não, isso aí tudo não vale. Mas o cuidado que eu tive de trazer esses dados, números e fatos. Escrever em caixa alta, né, com letras maiúsculas, você não aumenta a razão, só o volume. Você não precisa gritar para conseguir impor ou colocar a sua ideia. Não precisa gritar. E na internet, quando você escreve em caixa alta, significa, olha, estou gritando, né? Se você não diria isso olhando nos olhos da pessoa, talvez não devesse escrever. Atrás de um computador eu posso falar o que eu quiser, posso fazer o que eu quiser. Mas se eu encontrando com aquela pessoa e não falaria isso, pense, não, não escreva. Olhe, olhe para a pessoa. Pense nessa pessoa. Você teria condições de xingá-la ou escrever alguma coisa para destruí-la, olhando nos olhos dela, frente a frente? Se você não tiver, não faça. Discordar é um direito, respeitar é um dever. Eu discordo. E discordo de muita coisa que estão acontecendo, inclusive de pessoas que pensam como eu, que não sou nem de esquerda nem de direita, me coloco muito mais no centro-direita e centro-esquerda em muitas das situações, e que discordo de algumas coisas. Isso não quer dizer que eu não posso respeitar a ideia das pessoas. A democracia não exige unanimidade, exige civilidade. E quando a gente fala de dentro de qualquer tipo de organização, resultados, antes que não. Ouça para compreender e não apenas para responder. Tem muita gente que antes mesmo de ouvir já está pensando na resposta. Isso é uma das falhas da comunicação muito grande, porque acaba perdendo alguns itens importantes. Quem muda de opinião após conhecer novos fatos demonstra inteligência, não fraqueza. Agora eu vou começar a fazer uma pergunta muito séria. Quantas vezes você já mudou de ideia por conta de uma conversa que teve com alguém, ou por conta de uma entrevista, ou por conta da leitura de um livro, ou porque você foi atrás de novos dados, porque você foi através de outras fontes, porque você aprendeu algo novo?
Eu vou dar um exemplo para vocês que era muito interessante. Ah, e era uma brincadeira que nós tínhamos com a minha avó. Minha avó falava o seguinte, que a gente não podia comer, tomar leite com melancia, fazia mal. Você podia até morrer. E eu nunca fiquei sabendo de alguém que tomou leite, ou tomou leite com melancia, ou comeu melancia e morreu. Mas ela tinha essa ideia, e uma crença que ela tinha, que a gente teve que contar. Não valia a pena você. Ao tempo eu fui entender que ambas podiam fazer mal em determinadas condições, porque muitas vezes falava, isso acontecia porque a pessoa comia aos montes. Nenhum político merece que você perca amigos, saúde ou educação por causa dele. Não preciso nem comentar, eu acho que vocês vão entender muito bem. Nós estamos terminando. Curta boas ideias, independentemente de quem as apresentou. Compartilhe soluções com a mesma velocidade que compartilha críticas. Lembre-se, seu comentário revela mais sobre você do que sobre o político ou a ideia ou o coisa. O comentário é como você faz. Criticar, discordar, respeitosamente, mexendo com coisas muito importantes, estão dizendo como você pensa. E esse é um fator muito interessante. O algoritmo adora brigas, a sociedade nem tanto. A internet, o algoritmo, o WhatsApp, o Facebook, o LinkedIn, o X, que é o X, bom, adoro, o Instagram, adoro. Pô, aquilo dá um efeito maravilhoso, né? Isso, aquilo espalha como uma coisa. Mas sociedade não. Seria muito melhor se a gente não tivesse algumas falsas notícias. Se nós não tivéssemos determinadas brigas. Se nós pudéssemos ter, como há muito se viu dentro das pessoas, pessoas que pensam diferentes, ao final de um debate, ao final das críticas, ao final da troca de ideias, elas pudessem se cumprimentar, respeitando cada um a sua opinião. No final do debate, continue sendo alguém com quem vale a pena conversar. Eu espero que vocês continuem depois olhando, vendo as minhas informações. Isso que eu estou fazendo vai ficar no YouTube, está sendo gravado, né? Que vocês venham conversar comigo. Eu não vou atacar ninguém. Aliás, deixar claro aqui para vocês, não sou candidato a nada. Não, a minha posição política já foi dita que é muito mais de centro, direita e esquerda, mas dependendo da situação, não sou nenhum dos dois extremos, não pretendo me candidatar, não sou político, mas penso que eu posso ajudar, colocando um pontinho de interrogação na sua mente, para que você tome consciência do processo e evite fazer isso. Evite o ódio. Faça valer apenas a verdade, o respeito, a confiança, que ela pode ser construída. A política deveria unir pessoas em torno de soluções, não separá-las por causa de partidos. Quando o respeito sai da conversa, a inteligência costuma sair logo atrás. Mas seja firme nas suas convicções, seja gentil no seu comportamento. Afinal, votos, ideias, podem mudar o caráter. Podem mudar, desculpa. O caráter não deveria mudar. Então, ah, talvez eu esteja entrando num campo em que eu não sou um especialista. Sou apenas uma pessoa que gosta de conversar, gosta de aprender, gosta de traduzir alguma coisa, trazer informações responsáveis.
relevantes, verdadeiras, e que tragam um processo de amorosidade. Não significa que eu vou gostar de todo mundo, mas eu vou ser confiável. Essa talvez seja a palavra melhor que eu possa dar, né? Então, para quem vai ler o meu artigo, e já vou dizer que vai ter um novo artigo a respeito também, a frase que eu gosto de trazer para as pessoas é a seguinte: ao invés de dizer sempre alguém vai te odiar, por que que a gente não pode dizer nem todos concordarão com você? Algumas pessoas poderão criticá-lo ou criticá-la. Outros talvez não apreciem seu estilo. Ainda assim, nas organizações, vale a pena agir com ética, competência, respeito e abertura ao diálogo, sem tolerar comportamentos hostis sistemáticos. Em outras palavras, ainda podemos construir organizações onde a confiança seja a regra e o ódio permaneça apenas como uma lamentável exceção. Fica aqui essas duas perguntas. Reflita sobre isso. Entre em contato comigo. Próximo texto que eu vou deixar e que lá na frente nós podemos voltar a conversar, se eu receber pedidos para isso, para a gente poder conversar, desculpe, poderá ser o texto já está pronto, eu vou soltá-lo amanhã, que vai falar justamente sobre uma situação bem interessante, que é a questão da política partidária e a religião, a influência de uma sobre a outra, para ver o que que a gente dá. Eu vou soltar esses dois e vou deixar um tema polêmico também, que pode ajudar, porque isso tudo vai começar agora nos próximos meses, vai ficar muito forte até que a gente tenha as eleições e termine com a eleição de um lado ou de outro, não importa qual seja, mas que a gente consiga fazer isso com tranquilidade. Agradeço a você, terminando aqui a hora do café especial, o nosso tema de hoje, que foi o medo, que todos podemos ter, mas eliminando o ódio das organizações de maneira geral. Fica aqui o meu hoje. Entre em contato, critiquem, façam comentários, compartilhem e perguntem. As perguntas você já tem. Até mais.